Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por chegarmos até... É isso aí? Nós agradecemos a Deus por chegarmos até este momento do culto, o momento da palavra de Deus. Algumas informações eu peço lembrar os irmãos que no próximo domingo, pela manhã, nós teremos batismos aqui na igreja. O irmão Gabriel será batizado, neto da irmã Odete, o jovem Rayan e a jovem Lívia também. Eles não se encontram, não os vi na oportunidade, mas à noite nós estaremos conversando e teremos o batismo então no culto da manhã. E no culto da noite, a recepção dos novos membros, momento que nós reunimos esses queridos para mostrar aí as atividades da igreja e tantas outras coisas. Então, não apenas os batizados, mas aqueles que pediram carta, aqueles que foram aclamados aí nos últimos meses, estarão oficialmente sendo recebidos. Alguns já são membros, mas temos sempre esse momento oficial. Por que estou dizendo isso? Se você ainda não pediu a sua carta, se você ainda não tomou a sua decisão de ser membro da igreja, você pode conversar comigo ainda essa semana, que nós estaremos incluindo o seu nome nesta recepção do próximo domingo. Amém? O título da mensagem desta manhã é como Jesus caracteriza a sua igreja. Como Jesus caracteriza a sua igreja. Evangelho de João, capítulo 17, e nós vamos ler de 9 a 21. Assentados com toda atenção e reverência, ouçamos então a leitura que eu faço em João 17, de 9 a 21. E diz assim o texto: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tudo que me deste, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu
me enviaste. Amém? Que Deus seja servido, então, em abençoar a sua santa e bendita palavra. Irmãos, como bem sabem, nós estamos estudando este livro, o Evangelho de João, desde o início do ano, na escola bíblica, às quartas-feiras, aqui. Aqueles que podem vir, aqueles que não podem, acompanhem em casa também, porque as mensagens são gravadas e ficam no nosso canal. E também de púlpito eu tenho pregado de forma mais espaçada, mas eu tenho pregado também no Evangelho de João sempre que posso. No último estudo de quarta-feira, foi exatamente neste capítulo, o capítulo 17, o título foi Oração, a âncora da nossa vida. Está lá no nosso canal do YouTube. Na última quarta nós não tivemos estudo por conta da programação muito especial, muito abençoada do diabético. Tivemos médicos aqui, lá da faculdade Souza Marques, mais uma vez, esses irmãos, né, essa parceria, eu agradeço, aproveito para agradecer a irmã Leopoldina, a irmã Neis. Estivemos aqui, palestras, instruções e o testemunho do nosso irmão Gessé. Também está lá no canal, você pode ver as palestras e os testemunhos, e o testemunho do irmão Gessé. Muito bom. Mas, na quarta anterior, o estudo foi esse. E eu quero falar um pouco mais sobre este capítulo. Lembro que preguei em julho, também neste capítulo, na ocasião do aniversário da igreja. João 17 é um texto comovente. Para a gente relembrar, desde o capítulo 13, nós entramos em João no chamado Livro da Paixão, e trata praticamente da última semana de vida de Jesus. Então, são discursos de Jesus, são mensagens de Jesus, como a da videira, como aquela pedindo para que não tenhamos, não ficamos turbados, mas que venhamos crer em Deus, que no mundo teríamos aflições. Jesus vai colocando, então, essas informações aos seus discípulos. E quando ele termina essa série de discursos, ele faz então essa oração, que lemos parte dela aqui no capítulo 17. Um texto fantástico, um texto que marcou a vida de muitos homens de Deus em toda a história. No estudo de quarta-feira eu citei, por exemplo, John Knox, que ao lado de Lutero e Calvino, foi um dos reformadores, então, da igreja, responsáveis, homens importantes na reforma protestante. E falei que a rainha da Inglaterra, na sua época, Maria I, também conhecida como Maria Sanguinária, perseguiu a igreja, chegou a matar mais de 200 pastores. Mas ela disse, numa certa ocasião, que temia muito mais a pregação e as orações de John Knox do que os exércitos escoceses e ingleses. E este homem, no seu leito de morte, pediu à sua esposa para que lesse para ele João 17. E ele disse que esse texto era a âncora da vida dele, da alma dele. Era a oração de Jesus, na oração de Jesus, que ele ancorava a sua fé, a sua esperança para tudo aquilo que ele enfrentava. Queridos, e nesse texto, Jesus, ele abre o seu coração. Eu poderia pregar inúmeros sermões nesse texto. Aqui Jesus ora por ele, ora pelos discípulos e ora pela igreja. E nesta manhã, eu quero olhar para esse texto e tirar aqui algumas características essenciais da igreja de Jesus. Jesus, ao proferir a sua oração, ele deixa aqui sinais de como a igreja deve ser, ou seja, daquilo que deve caracterizar
marcar a igreja de Jesus Cristo. Então, quais são essas características? Algumas delas nós vamos dizer nesta manhã. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é que a igreja de Jesus, ela é composta de pessoas que pertencem a Jesus Cristo. Verso 9 diz assim: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Pertencem ao Pai e foram dados pelo Pai ao Filho Jesus Cristo. Portanto, a igreja pertence a Cristo. A igreja não é uma comunidade social. A igreja não é um grupo sociológico. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem ao domingo porque não tem o que fazer no domingo de manhã e à noite, e para não ficar no tédio, sem nada para fazer, resolve então vir para aqui e cantar algumas músicas, se confraternizar com alguns irmãos. Não é isso. Não é isso. A igreja é um grupo de pessoas que entregou a vida a Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Pessoas que reconhecem que foram resgatadas por um alto preço, que estavam, sim, no mundo de trevas e que foram resgatadas deste mundo de treva e hoje anda na luz, que é Jesus Cristo. Porque ser um cristão, entenda isso, não é apenas um estilo de vida, é pertencer a Cristo, é entender que pertence a Cristo. Digo isso porque a igreja não é uma instituição, não é esse prédio aqui. Nós vimos lá no relato que li no momento de oração de Apocalipse, que lá a igreja não havia nem um templo, mas as pessoas que tinham consciência que pertenciam a Cristo e por isso estavam diante do Cordeiro. A igreja somos nós, a igreja são pessoas que pertencem a Cristo. Por isso tem um hino do cantor cristão que diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa é a declaração que a igreja dá todos os domingos, quando ela se reúne. Nós somos de Jesus. Isso nos leva a uma pergunta: por que eu estou na igreja? Eu estou na igreja porque eu me sinto muito bem na igreja. Eu estou na igreja porque é melhor estar na igreja do que no mundo. Eu já ouvi isso. Ontem eu assisti um filme horroroso de Noé. Não combinei nada, tá? Havia uma tempestade lá fora. Parecia que cairia um dilúvio. Obrigado, pessoal da sonoplastia aí. E todos achavam então que o mundo iria terminar. E aí todo mundo queria entrar na arca, não por obediência, mas por medo. Não. Por que eu estou na igreja? Porque eu já ouvi isso também, porque é muito melhor criar os filhos na igreja do que no mundo. Embora a igreja tenha e deva ter o papel de ensinar a palavra de Deus às crianças, aos filhos, nós não somos responsáveis pela educação do seu filho. É a família que deve educar o filho, sobretudo educá-lo nos caminhos do Senhor. Mas que bom que você se sente bem aqui. Que bom que estar aqui é melhor do que estar lá fora. Que bom que é melhor criar os filhos na igreja do que fora da igreja. Mas você não pode estar aqui por isso.
Você deve estar aqui porque você conheceu Jesus, se comprometeu com Ele e entende que a sua vida pertence a Ele. Porque a igreja é um grupo de pessoas que tem essa consciência. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Gostei aqui, deixa eu lembrar aqui mais uma vez do hino 401. Na segunda estrofe diz assim: seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voamos nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Me ajuda, pastor. De Cristo Jesus, meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Essa é a igreja que declara isso, que é de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade de pessoas que têm a consciência que pertencem a Jesus Cristo. Há um segundo ponto. A igreja é composta de pessoas que vivem no mundo, mas não são do mundo. Eu vou ler de João 17, de 14 a 16. Diz lá: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. O texto diz de maneira muito clara que a igreja está no mundo, mas não pertence a ele. Que mundo é esse? Que a igreja está e não pertence. Não pertence a ele, porque vimos no tópico passado que ela pertence a quem? A Jesus, ela pertence a Cristo. Eu falei aqui numa quarta-feira que há pelo menos duas palavras no grego para mundo, cosmos ou cosmos e aion. E uma fala sobre, cosmos fala sobre o mundo físico. Nós sabemos bem o que é. E aions fala sobre um sistema de valores que há neste mundo, é o mundo moral. Desculpe-me se vou causar polêmica, não é a minha intenção, mas aion é um mundo que faz marcha a favor da maconha e tantas outras coisas, mas ignora o sofrimento das famílias, das pessoas adictas que sofrem com essa doença chamada dependência química, que não se importam com isso. Pessoas que às vezes tentam até se firmar na igreja, num trabalho, e não conseguem conduzir as próprias vidas, porque foram impregnadas por essa doença. E ai de quem discorde disso. Aliás, irmãos, todas as coisas que sempre compreendemos como corretas e que mantiveram o mundo coeso até a nossa geração, hoje são zombadas. Este é o mundo. E aquelas coisas que sempre entendemos que eram erradas, hoje são motivos de virtude, de orgulho. Este é o mundo que o texto fala. E a igreja está onde? Neste mundo, mas ela não pertence a ele. É um mundo que, quando a pessoa é honesta, ela é tripudiada. Uma vez, no quartel, um amigo cristão, ele encontrou uma carteira de um companheiro cheia de dinheiro. Ele tentou devolver,
procurar de quem ela era, sem pegar um centavo dali, e ele foi zombado, ele foi criticado pelos outros, e disseram para ele: achado não é roubado. Mas achado não é roubado, mas o que foi perdido tem um dono, não é meu. Mas os valores estão invertidos. Quem age assim, no linguajar do carioca, deu mole. Esse é o mundo. Vivemos num mundo de vantagens, de jeitinhos. Então, o mundo zomba de tudo que é honesto. Como disse Rui Barbosa, ri da honra e tem vergonha de ser honesto. A igreja está neste mundo, mas a igreja não pertence a este mundo. A igreja não compactua com este mundo, ela se distingue deste mundo. Isso parece uma dicotomia e deve ser entendido porque nós vivemos no mundo, mas não somos deles. Nós somos bombardeados por esse sistema de valores, mas a nossa cabeça, a nossa mente deve ser a mente de Cristo e não do mundo. Talvez seja uma das grandes falhas e um dos grandes desafios da igreja hoje. Porque nós temos sim na igreja muita gente que está aqui, mas que a cabeça está lá fora, está no mundo. A pessoa está aqui, é esquisito isso, mas a cabeça está lá fora. Os projetos são os lá de fora, os prazeres, os momentos mais agradáveis não são vivenciados aqui, mas lá fora. Então, a pessoa está aqui, mas não é daqui. E deveria ser o contrário, porque a Bíblia diz que a pessoa está no mundo, mas não deve ser do mundo. Entendemos errado um texto que é claro de ser compreendido. Nós devemos entender, compreender que estamos sim neste mundo, mas não pertencemos a ele. Sabe por quê? E a igreja às vezes parece compreender isso de forma contrária. O que eu quero dizer com isso é que rejeição, por exemplo, competição, rivalidade com quem chega na igreja são coisas do mundo ou coisas da igreja? Do mundo. Não deve existir na igreja. Não é verdade? Quais são as coisas da igreja? Quais são os frutos do Espírito Santo? Alegria, amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Essas são as coisas da igreja. Mas tem muita gente que entende que está aqui, mas o que está na cabeça dele é cobiça, dissensão, mentiras e tantas outras coisas. Nós não podemos inverter isso. Somos do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não pertencemos a esse sistema de valores. Não alimentamos esse sistema de valores. João diz isso, que nós estamos no mundo sem pertencer a este mundo. Irmãos, é triste quando os maiores obstáculos para o avanço de uma igreja não são externos, mas são internos. Paulo diz que nós não podemos tomar a forma deste mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Ou seja, a igreja não é uma comunidade mística, esotérica, isolada, enclausurada. Não, não é isso. É uma comunidade que vive, sim, neste mundo, mas se distingue dele por razões claras, por valores distintos que ela assumiu e deseja prosseguir por eles. Essa é a igreja, uma comunidade que sabe que tem uma missão neste mundo, por isso está nele para cumprir esta missão que foi dada.
por Jesus Cristo. Eu estava lendo o lema da cidade de São Paulo, é um lema no latim, eu não vou conseguir ler, mas significa assim: não sou conduzido, conduzo. E eu gostei disso, achei interessante e acho que esse deveria ser o lema da igreja neste mundo. A igreja não deve ser conduzida, mas ela deve conduzir o mundo, sobretudo, conduzir o mundo a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então, em segundo lugar, a igreja é composta de pessoas que vivem no mundo, mas não são do mundo. Em terceiro lugar, a igreja é composta de pessoas que se relacionam em unidade. João escreve assim as palavras de Jesus. Vou ler o verso 11 e depois vou ler de 21 a 23. Verso 11 diz: agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, porque para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. A igreja deve, irmãos, ser uma comunidade unida. E essa unidade, essa unidade ela não é orgânica, não é uniformidade. Entenda isso. Por quê? Porque ela é espelhada na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, muito claro, o Pai e o Filho mostram aqui que eles são unidos e querem espelhar esta união para a igreja. Eles são unidos, embora sejam distintos, mas são unidos em essência, são unidos em propósitos. E essa deve ser a unidade da igreja. Nós somos diferentes. Nós somos pessoas de idades diferentes, de classe social diferente, de etnias diferentes, mas unidos em essência e em propósito. Nesse sentido, nós temos que dar essa declaração ao mundo que nós somos um em Cristo Jesus. Como diz o texto, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Porque uma igreja dividida, ela não testemunha, ela causa escândalo no mundo, ela não testemunha para o mundo. Gente, a igreja precisa ser unida, porque na igreja não existem acionistas majoritários, somos iguais. Na igreja não existe um sócio proprietário que tenha mais direito que o outro, somos iguais. Não existe quem tenha maior regalia, maior destaque, porque somos membros de um mesmo corpo e trabalhamos para esse corpo, o qual Jesus é o cabeça, ou a cabeça. Essa é a igreja. E o maior desejo de Jesus na sua oração era que esta igreja fosse unida. Vou repetir o verso 21. Ele diz: minha oração é que todos eles sejam uns, todos eles. Como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. O Dr. Houston, ele disse o seguinte: a igreja experimentará a segunda reforma quando descobrir a importância do padrão da Trindade para os seus relacionamentos. Ele entende que a Trindade tem um padrão de unidade, de união, e a igreja tem que resgatar isso para os seus relacionamentos, e é isso que Jesus pede na sua oração. Como que é o relacionamento da Trindade? Um relacionamento de unidade, de submissão, de consciência de missão, de cumprimento, de propósito, apesar de tudo. E assim deve ser a igreja. A igreja primitiva, ou a igreja de Atos, ela tinha isso como o seu maior valor, o seu maior preço ali. Atos 4:32 diz assim: todos os que creram estavam o quê? Unidos em coração e mente. Não se consideravam donos nem dos seus bens, irmãos, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, a comunhão da igreja até este ponto da história, neste livro histórico que é o livro de Atos, a comunhão era tão grande, tão forte, que quando ela foi quebrada, Deus puniu com morte. Basta você continuar lendo o capítulo 4 e entrar no capítulo 5 e ler a história de Ananias e Safira. Quando alguém tentou ser esperto, quando alguém quis ser melhor, Deus puniu com morte. Ele parou de fazer isso. Que bom, né? Mas eles não tinham templo, mas eram uma comunidade de amor. Eles estavam sempre juntos, se conheciam, eles tinham comunhão, eles tinham unidade sobre todas as coisas. São essas coisas, irmãos, que vão atrair as pessoas lá de fora. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um pastor que assumiu o ministério de sua igreja, e ele disse que chegou todo contente na igreja e convidaram ele para uma confraternização. A gente tem várias aqui, convidaram ele, todo contente, foi, aí encontrou um irmão e disse: você não vai na confraternização? O irmão foi, fechou a cara e disse: eu não faço parte da panela. Como assim, meu? O pastor, será que eu faço parte? Aí o irmão disse: só os da panela que participam. E o pastor resolveu fazer uma pesquisa na igreja. Irmãos, ele viu que tinha muita panela. Tinha até as panelas daqueles que não eram das panelas, né? A igreja toda dividida. E ele não pertencia a algumas panelas, como pastor da igreja. E ele, brincando, disse: eu tinha que ter feito um curso de gastronomia, porque a minha igreja é um fogão. Não é uma igreja. Queridos, a gente se diverte com essas questões, deveriam nos fazer chorar, né? Mas, na verdade, uma das coisas que eu mais abomino na igreja são as divisões. Não podemos ser desse jeito. É claro que nós não temos afinidades iguais com todo mundo, sabemos disso. Existem aqueles que nós temos mais afinidade por algum motivo, mas isso não impede que tenhamos unidade, que sejamos unidos na nossa essência, que é Jesus Cristo. Porque o grande testemunho que a igreja pode e deve dar ao mundo lá fora é de que ela é uma igreja unida. Nós queremos
um templo confortável, com ar-condicionado, né? Quem não pensou em ar-condicionado ontem? Eu duvido, irmãos, né? Que não tenha pensado. Você agradeceu a Deus por um dia alguém inventou o ar-condicionado? Carrier, né? Deveríamos dar um culto de gratidão, né, por a vida daquele homem. Ontem foi difícil. Estou brincando, mas queremos um templo confortável, com um bom ar-condicionado, queremos um culto relevante, com boas músicas, com bons músicos, mas o maior testemunho que podemos dar não é o nosso culto, não é um templo confortável, é a nossa unidade. Alguém chegar aqui e quanto mais se aproximar, entender que aquilo que a gente prega é verdade, não é da boca para fora. Porque senão vamos atrair e perder na mesma proporção. A igreja precisa ser uma comunidade unida. Precisamos entender isso. Então, 3 coisas. Primeira, é entender que a igreja é uma comunidade que pertence a Cristo. A igreja é uma comunidade, é composta de pessoas que estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo. E a igreja é uma comunidade que se caracteriza sobre tantas outras coisas, pelo relacionamento de união, de compreensão, sobre um coração unido, como a igreja primitiva nos dá um bom testemunho e um bom exemplo. Unidos em coração e mente. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã dizendo que essas são as características, algumas delas, que nós podemos extrair aqui deste texto tão precioso e tão rico. Você pertence a Jesus Cristo? Você está aqui porque tem essa consciência que entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você tem consciência de que estamos neste mundo porque temos uma missão a cumprir neste mundo? Você é uma pessoa que, se depender de você, haverá sempre uma unidade na igreja? A minha pergunta final é: você é essa pessoa? Se você é, eu convido você para cantar o hino 401 comigo nesta manhã. Se você não é, nós vamos depois orar, porque nós precisamos ser essa igreja para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Hino 401 do cantor cristão. Muito triste eu andava sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo ao meu Deus. É claro o motivo, pois sou de Jesus. Vamos cantar de pé? Jesus, aleluia. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando no céu, eu vivo contente, pois sou de Jesus.
Nós vamos orar nesse momento. A última estrofe diz: ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par. Enfim da alegria, poder, salvação. Ó vem, vem a Cristo sem hesitação. Se você ainda não é de Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você quer ser essa pessoa que pertence a Cristo, que está no mundo, mas se distingue dele, se você quer ser essa pessoa a viver uma vida de união, de unidade no mundo tão desunido, eu quero orar pela sua vida. Se você quer, nesta manhã, entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça um sinal. Se você nesta manhã quer dizer: eu sou de Jesus. Amém? Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Aqueles que confirmam a sua decisão, faça um sinal dizendo: eu sou de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém? Faça um sinal. Quem entrega a vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria orar de maneira muito pessoal por essas pessoas que levantaram as mãos. Por isso pediria, se pudessem, vir à frente. E depois nós vamos declarar todos juntos. Vem, você que levantou a mão e que quer receber essa oração, confirmando a sua decisão, aceitando Jesus nesta manhã, você venha. Porque nós vamos repetir depois esse coro de forma uníssona, dizendo todos aqui que somos de Jesus. Há mais alguém que deseja se juntar a esse grupo? Que deseja entregar a vida a Jesus nesta manhã ou confirmar a sua decisão? Amém. Louvamos o nome do Senhor. Pai, louvamos o teu nome, Pai, por cada irmão que de uma maneira especial deu mais um passo à frente. Alguns já te conhecem, nós sabemos disso, mas confirmam, Pai, nesta manhã, a decisão, o desejo de seguir a Cristo, dizendo a este mundo, declarando a este mundo que são de Jesus. Toma em tuas mãos, Pai, aqueles que confirmam, aqueles que se decidem nesta manhã, aqueles que entregam a vida a Ti. Toma em tuas mãos, Pai. Eu sei que há planos e projetos, Pai, Teus para cada uma dessas vidas. Por isso, eles fazem essa declaração que são de Jesus, que entregam a vida de Jesus. Pai, eles estão aqui porque pertencem a Ti. São de Cristo, não são deste mundo. Estão neste mundo com uma consciência de missão. Portanto, fala ao coração de cada um deles aquilo que eles podem fazer, que devem fazer, e que eles continuem declarando, como nós, igreja, que somos de Jesus. Toma essas vidas, consagramos essas vidas a Ti, no Teu nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, podem voltar aos seus lugares. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Andarei, viver com Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, sobre a Tua igreja e sobre todo Israel, Israel de Deus, espalhado pela plenitude da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a noite, culto cantado com músicas sacras.